que nós orássemos, que nós escolhêssemos, tirássemos essa palavra para ser pregada hoje, o Senhor já havia confiado a Ele toda essa palavra para essa noite. Que o Senhor já possa já ir abrindo nossos corações para assim receber a palavra de Deus em nossos corações. Convido cada um dos irmãos a estender as mãos sobre a vida do nosso irmão, esse que disse sim para o Senhor. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Pai, pela vida desse teu filho, esse teu servo, Senhor Jesus, que se curva diante de ti, Senhor Jesus, diante de tudo aquilo que Ele preparou para essa noite, Senhor Jesus. Nós confiamos ao Teu Espírito Santo que possa conduzir cada momento dessa pregação, Senhor, e que cada palavra que sair da boca desse Teu Filho seja para Te louvar e Te glorificar, Senhor. E cada palavra que Ele proferir nessa noite, Senhor Jesus, seja vinda direta do Teu coração, ó Pai. Clamamos uma porção maior do Teu Espírito Santo, para que esse Teu Filho possa ser preenchido de maneira a que Ele possa transbordar da Tua graça, Senhor Jesus, e que Ele possa trazer direto de Ti, Senhor, uma palavra para os nossos corações nessa noite. Nós também pedimos a intercessão da nossa Virgem Mãe, para que tudo aconteça conforme o Teu querer. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados e amadas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Meu nome é Gerimar, eu sou lá da comunidade de Santa Cruz, grupo de oração Nossa Senhora Rainha da Paz. Sou casado, 3 filhos, todos 3 casados. Minha esposa, a Nancy, também faz parte da intercessão, já ajuda em todas as obras do Senhor, né? E assim nós nos colocamos à sua disposição para que seja proclamada a palavra de Deus, para que seja proclamada as suas maravilhas, daquilo que necessitamos de ouvir a cada dia. E o Senhor, nesse dia de hoje, nos traz uma palavra para nos relembrar das suas maravilhas. Aquelas coisas que às vezes vamos deixando, vamos vivendo, é ótimo, então é muito bom, nós acostumamos e vamos esquecendo o valor que aquilo tem para cada um de nós, né? A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Atos, no capítulo 14, de 21 ao 28. O tema da nossa que rege a nossa pregação hoje diz assim: alegria de expressar as maravilhas do Senhor. Guardamos como é que é o tema? A alegria de expressar as maravilhas do Senhor. Isso então quer dizer que não só nós temos que viver as maravilhas do Senhor, né? mas que temos também que expressar. Nós temos que falar daquilo. Às vezes muitas coisas na vida da gente que a gente às vezes nem gosta muito, ou às vezes coisas que prejudicam a gente fica falando daquilo muitas vezes, né? Fica relembrando aquelas coisas que às vezes só machuca a gente. E às vezes as coisas que nos faz bem, nós falamos assim, isso aqui já fez bem, e esquecemos de proclamar aquilo. E às vezes, muitas vezes, nós esquecemos, já digo que com grande frequência, de expressar na nossa vida, na vida do nosso irmão, na vida da nossa casa, na vida familiar, no nosso relacionamento conjugal, esquecemos de expressar a grande importância que tem as maravilhas do Senhor em nós. E hoje a palavra começa dizendo para nós: depois de anunciar o Evangelho nessa cidade e ganhar aí numerosos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para a Listra, de Icônio e Antioquia. Eles fortaleciam o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé e dizendo-lhes que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus.
Os apóstolos designaram anciões para cada comunidade, rezavam, jejuavam e os confiavam ao Senhor, no qual haviam acreditado. Depois Paulo e Barnabé atravessaram a região da Persídia e chegaram à região da Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para o porto de Atalia. Daí embarcaram para Antioquia da Síria, seu ponto de partida, onde tinham sido entregues à graça de Deus para o trabalho que acabavam de realizar. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a comunidade e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles e o modo como Deus tinha aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Amados, a palavra fala para nós que não é fácil, né? Não é fácil o trabalho de Deus. Não é fácil nós dispormos e colocarmos, porque nem sempre a palavra de Deus vai ser aceita em todos os lugares. E eu digo isso com uma certeza, que às vezes até no meio de nós que vivemos proclamando a palavra de Deus, que somos religiosos, muitas coisas às vezes a gente coloca em dúvida. Mas isso poderia ser mais assim. A gente tem essa mania de querer amenizar a situação de cada coisa, né? Então, o ideal é que expressar as maravilhas do Senhor se seja proclamada com toda a verdade. Vai ter dificuldade? Sim. Não tem nada na nossa vida que nós não fazemos sem ter dificuldade. Aliás, pelo contrário, né? Se for muito fácil, não tem um sentido maior que toque a nós, né? Então, tudo que vamos colocar assim, tudo que nós fazemos que seja grandioso, aquilo chama mais atenção. E se chama mais atenção, dá mais trabalho. E se dá mais trabalho, exige mais de cada um de nós, principalmente de quem está na frente. E às vezes não, muitas vezes, né, quase sempre, recebemos críticas. Porque, vocês estão fazendo isso, o que você está ganhando com isso? Alguém aqui já deve ter ouvido isso, né? Eu falo assim que até às vezes dentro da família da gente, a gente sai, nós do grupo de oração saímos, se nós formos fazer tudo direitinho, a gente sai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na missa, né? Preparando uma coisa aqui, quando é convidado para ir para um outro lugar, às vezes pergunta, o que você está ganhando com isso? Gente, só sabe o que está ganhando com isso quem vai, quem faz, quem se entrega ao serviço do Senhor, quem se entrega a proclamar as maravilhas dele. Não tem coisa melhor do que proclamarmos as maravilhas de Deus. E eu digo assim que, olha só, as maravilhas de Deus são grandiosas, são coisas que regem a nossa vida. Sem as maravilhas, sem essa alegria de expressarmos as maravilhas do Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos. Porque, olha só, eu enumerei aqui algumas maravilhas do Senhor. Como seria? Porque vamos encontrar sempre alguém que não vai concordar com aquilo, né? Com aquilo que nós falamos que é maravilha do Senhor. Não, isso acontece, isso é feito aqui, isso é normal, não sei o quê. Não, eu digo, não é normal. Se nós nos colocarmos nesse trabalho, como é que se diz assim? Nessa força de ir anunciar, sentir prazer em anunciar a maravilha do Senhor, elas não vão acontecer, porque as coisas só se propagam quando nós fazemos o quê? Quando nós proclamamos, quando nós falamos aquilo. Como é que um filho nosso aprende a falar dentro de casa? Quando nós falamos, né? Quando nós falamos, ele vai repetindo aquilo, vai crescendo, vai criando sentido do que é aquilo. E se nós proclamamos coisas boas, ensinamentos bons para os nossos filhos, para os nossos parentes dentro de casa, eles vão multiplicando aquilo e vão ter a alegria de proclamar aquilo. E quando o Senhor veio nos ensinar, quando o Senhor enviou seu Filho Jesus, quando enviou os apóstolos, igual a passagem de hoje, que leva Paulo e seu companheiro aí proclamar. Eles fizeram uma viagem muito grande, muita dificuldade,
Hoje, para nós fazermos uma viagem, é mais fácil. Nós nos deslocamos de um continente ao outro em poucas horas. Nós deslocamos de uma cidade para outra em pouco tempo. E vamos levar aquilo que tivemos que levar, ou a palavra do Senhor, ou um anúncio, ou qualquer uma comunicação é fácil. Mas naquela época não. E depois o detalhe, era a palavra do Senhor. Era aquilo que o Senhor queria que fosse feito. E então encontravam muita resistência. E Paulo e Barnabé viajaram muito, mas proclamaram a alegria do Senhor. Eu digo assim, o Senhor é bondoso e compassivo, mesmo não sendo nós merecedores. Alguém concorda com isso? Plenamente, né? O Senhor é bondoso e compassivo. Ai de nós se Ele não fosse bondoso e compassivo, né? Ai de nós se não fosse compassivo conosco, né? Ele entende, Ele sabe das nossas dificuldades às vezes, mas Ele quer que nós acreditemos nele, que nós sejamos alegres em proclamar as suas maravilhas. E quais são essas maravilhas? Veja bem, o que eu coloquei aqui das maravilhas do Senhor? As maravilhas do Senhor, olha só. As maravilhas do Senhor são obras poderosas e milagrosas. Obras poderosas e milagrosas. No nosso tempo de hoje, quem é uma organização que realiza obras poderosas e milagrosas? Obras até que sim, né? Obras grandiosas aí, mas milagrosas é difícil, porque só o Senhor consegue fazer isso, em favor de cada um de nós, que somos os seus filhos e filhas amados. Filhos e filhas amados. Nós somos filhos e filhas amados do Senhor. As maravilhas do Senhor, olha aqui. Deus criou o mundo e tudo que nele existe. Então veja bem, para ser uma maravilha para nós, ela tem que ser completa. E Deus fez isso. Criou o mundo e tudo que nele existe. E nesse mundo que Deus criou, tudo é mais do que nós merecemos, é mais do que nós usamos. Então nós somos muito mais, nós somos merecedores de tudo isso e temos muito mais do que merecemos. Então isso são maravilhas. Deus criou o ser humano. Quem sabe completar essa frase? Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Olha só que maravilha. Nosso Deus é bom e poderoso a todo tempo. E Ele vai lá e confirma isso. Cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Amém, né? Graças a Deus que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós falhamos, escorregamos, então arrumamos com alguns problemas na vida desse povo, né? Aí Deus libertou o povo de Israel da sua escravidão. Deus não quer o povo dele, o povo criado por ele, escravo. Ele quer um povo livre, um povo que pode expressar, um povo que pode ter alegria em proclamar as maravilhas deles. Deus fez a maravilha na minha vida, Ele realizou isso e isso, e eu acho que nós temos que proclamar sim, porque às vezes o católico tem vergonha de proclamar que recebeu um milagre de Deus, simplesmente porque vão achar que ninguém vai acreditar. E eu falo assim, dane-se se ninguém acreditar, você tem que acreditar, porque você recebeu, você foi digno de receber aquilo. E quando você proclamar, você vai incentivar a outro, para que abra seu coração a Deus, para que também possa receber isso, porque você só consegue entrar numa casa quando ela está com o quê? Uma porta aberta, a menos que você seja um ladrão, um salteador, como diz a palavra, né? Mas aí é para destruir, não é para construir. Mas se você tiver com o coração aberto, você também vai receber essas maravilhas do Senhor. Você vai me reconhecer e vai usufruir de cada maravilha dessa. De ser um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Não tem maravilha melhor do que isso. O Senhor libertou o povo de Israel da sua escravidão, nos tornou um povo imagem e semelhança de Deus, um povo livre, um povo que tem liberdade para dizer o que quiser, sim, mas sendo aquilo dentro das normas, dentro das regras aí espirituais, né? Mas ele pode dizer o que quiser,
vai ter as consequências, né? E então, o Senhor enviou, agora olha só, para Ele selar toda essa maravilha que a gente deve ter a alegria de proclamar. O Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Depois de o Senhor ter feito todas essas maravilhas por nós, depois de Ele ter criado nós imagem e semelhança, depois de Ele ter criado o mundo para cada um de nós, depois de Ele ter nos tirado da escravidão, o povo ainda, Ele sentiu que o povo ainda estava rebelde, não merecedor disso daquilo. Mas Deus é maravilhoso, Deus é maravilha, por isso que nós temos que proclamar. Ele vai lá e envia seu único Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Amados, então eu falo com vocês agora nesse momento. Baixe tuas cabeças agora, fecha teus olhos agora e pensa quais maravilhas que você tem realizada na sua vida, ou que você conhece, que você tem prazer, que você tem a alegria de expressar essas maravilhas. Você tem assim aquele prazer, aquela coisa muito gostosa de dizer assim: Deus me libertou disso, Deus fez isso na minha vida. Eu estava com dificuldade aqui, ali coloquei minha vida nas mãos de Deus e Deus me libertou. Deus realizou essa maravilha na minha vida. Eu falo para você que tem muita gente que tem vergonha de dizer isso. Talvez pode até pensar, mas não expressa, porque vai dizer assim: ninguém vai acreditar nisso. E eu quero dizer para você, não tem problema se ninguém acreditar. Deus realizou a maravilha na sua vida, salvou, mandou teu filho único. É Ele e você. Deus não precisa da aprovação de ninguém para realizar um milagre na sua vida. Deus não precisa que nada você tenha que fazer para Ele seja, para Ele continuar sendo Deus, né? Porque Deus é Deus, criou tudo. Então, não tem assim algo que nós possamos reprovar alguma coisa, mas mesmo assim tem muita gente que pensa assim: se eu ficar proclamando as maravilhas de Deus, aquelas que eu conheço, aquelas que eu vivi, aquelas que eu já recebi, aqueles milagres que eu recebi, se eu ficar proclamando isso, eu vou ser taxado como um doido, como eu estou ouvindo não sei o quê. Não tem problema, não tem problema. O importante é você proclamar. Você tem certeza disso? Continua então. As maravilhas de Deus, nós devemos sim ter a alegria de expressar elas. Nós devemos ter um sentimento muito assim, muito gostoso, muito forte, de proclamar tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Afinal de contas, nós estamos aqui porque Deus é bom, porque Deus é bom. Nós não merecemos todo esse amor de Deus, mas Deus é amor. Deus, Ele quer que cada um de seus filhos, ou seja, cada um de suas criaturas, seja aquilo que Ele programou para cada um de nós, aquilo que Ele quis que seja feito. Deus fica muito triste quando uma das suas criaturas humanas sai da sua presença. Ele fica triste, mas Ele não impede que você saia, porque cada um de nós temos conhecimento. E então, agora nesse momento eu pediria que você vá lembrando da sua vida, qual a maravilha maior que você havia assim, que seja tocada, que você possa tocar e que você possa dizer aqui na terra. Eu vou ajudar cada um de nós, que eu também, quando tive esse pensamento, eu pensei, o que é que foi? Porque tem muitas, são muitas as coisas que nós podemos dizer, mas Deus criou e pediu que nós multiplicássemos, né? Então nós casamos, temos a nossa esposa e vamos ter um filho. Você, aqui quem é mãe, quem é casado, quem é pai? Quando você viu o teu filho nascer da primeira vez, qual foi o seu sentimento? Difícil até de falar, não é? Mas uma coisa eu posso dizer para você: qual foi a primeira coisa que você fez quando você viu o teu filho? Você deu um sorriso, você ficou alegre. Você ficou alegre por aquilo. Eu disse que foi isso que eu também senti. E então, amados, é isso que Deus quer,
que nós nos sentimos alegres, que nós proclamamos, que nós não temos vergonha. Hoje, eu posso dizer que hoje assim está meio difícil. As pessoas às vezes não estão querendo ter filhos, não estão querendo ter essa maravilha principal do amor de Deus nas nossas vidas. Nós fomos criados para se unirmos, crescei-vos e multiplicai-vos. Essa é a ordem de Deus. Então nós temos que seguir para que essa maravilha seja proclamada sempre e sempre. E nós verdadeiramente, nós somos maravilhas. Aqui dentro somos todos mundo amigos ou conhecidos, não somos? Olha para o teu lado, você vê que maravilha que está do teu lado. Dá um sorriso para ele. Ó, que sorriso lindo, tá vendo? Então, é isso. Deus quer isso. E se nós estamos aqui, é porque nós comungamos com essa verdade. É muito bom expressarmos as maravilhas de Deus. Não se sinta amedrontado, não se sinta retraído se você quiser falar da maravilha de Deus. Eu amo isso, aquilo, eu amo aquilo. É de Deus, é a sua verdade. Proclame. Deus é maravilhoso. Eu tenho aqui uma oração para nós terminar. Pedi que vocês ficassem de pé. Coloque a mão no teu coração. Enquanto o meu amigo vai dedilhando lá, eu vou falar e nós repetimos. Senhor, ajuda-nos a nos alegrarmos na perseguição e na obra do Senhor. Ajuda-nos a determos a obra do Senhor e nos aprimorarmos mutuamente na comunidade e na nossa vida espiritual. Amém. Amém. Que Deus seja louvado, que isso que nós falamos e ouvimos possa ser verdade e nós multiplicarmos isso. Portanto, lembrai-vos, é uma alegria expressar as maravilhas do Senhor. Amém? Eu preciso de